Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey. Arro, aqui é Selene de Hecate, mais uma vez, para conversar, bater um papo com vocês. Eu sou palestrante, eu sou terapeuta holística, eu sou fundadora do Instituto Águia Dourada e criadora da mesa radiônica xamânica. Eu sou pagã politeísta, sacerdotisa, e a primeira terapia a qual eu comecei a me dedicar, né, nesses campos, né, dessa ciência foi através das cores, da cromoterapia. E eu vou passar para vocês aqui no YouTube o conteúdo de uma palestra, da primeira palestra que eu fiz na Mystic Fair, na Feira Mystic Fair em 2016. Nessa época o Instituto Águia Dourada ainda nem era Instituto Águia Dourada, eu usava o nome de cromoterapeuta Ellen Costa na época, e a gravação ficou horrível da palestra. Então eu acho que de repente é interessante eu passar para vocês aqui o conteúdo, para que vocês possam ter acesso a essas informações, são bem bacanas. Aproveito para falar com vocês que o Instituto Águia Dourada oferece um curso de cromoterapia e é um curso bastante completo. No curso falo da ciência das cores, passo sugestões cromoterápicas para vários tipos de desequilíbrios, passo a parte de cromosofia, de decoração. O curso está bem bacana, está bem completo, é apostilado, não é presencial. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar meu contato aí embaixo, tá certo? Agora vamos começar a falar sobre o que realmente importa, o que realmente vim fazer aqui. Bem, então como eu falei, essa foi a palestra que foi feita na Mystic Fair no ano de 2016, Cromoterapia do Egito aos tempos atuais. No Egito, os homens são mais hábeis em medicina do que qualquer outra da espécie humana. Isso foi dito por Homero em Odisseia. Nós nascemos em um mundo colorido. Olhamos as paisagens, o céu, o mar, a cor dos olhos, as flores e podemos ver cores por todos os lados. A gente vê nesses próximos slides que tanto os animais quanto as flores passaram a utilizar as cores de forma intuitiva para se defender, para encontrar um parceiro ou parceira para poder dar continuidade na espécie, para se camuflar, né? Seja para não ser uma caça ou para poder ser o caçador e não ser visto, seja para poder regular até mesmo a temperatura do corpo dentro das geleiras, das temperaturas extremas, né? Já que a gente sabe que a cor negra, a cor preto, ela vai absorver mais a luz do sol. Então ela vai acabar puxando mais o calor e o branco ele reflete. Então esse tipo de camuflagem ou de pelagem também é uma defesa dos animais. Aí aqui a gente tem o camaleão, que tem uma faculdade, né, uma facilidade, uma sabedoria em mudar as cores do corpo dele de acordo com a paisagem. As diferentes cores das íris, dos olhos, seja da espécie humana, seja nas espécies animais. E as lindas cores da aurora boreal. Aqui nesse próximo slide,
a gente tem uma amostra mostrando que o homem ele começou a utilizar as cores como meios de comunicação. É só a gente observar que ele começou a perceber a diferença entre as diferentes tonalidades do barro, das tinturas vegetais que eles fabricavam, e começou a utilizar as cores como expressão artística, através dessas pinturas nas cavernas e nas pinturas corporais para passar as mensagens das tribos, dos deuses, e mais tarde começou a atingir os tecidos na fabricação das roupas. Aqui a gente tem uma prova de expressões que usamos normalmente, que nos remetem às cores o tempo inteiro. Algumas são até politicamente incorretas, né? Como a coisa tá preta. Isso aí é uma expressão que a gente deve até arriscar do nosso vocabulário, mas eu tenho que passar como um exemplo de má utilização, no caso, de uma expressão, né? Mas a gente tem estou amarelo de fome, estou roxo de frio, e por aí vai, né? Todos esses exemplos que estão aqui no quadro. Aí, então, o ser humano começou a perceber a ciência das cores e começou a associar essas cores com vários aspectos de cura e de harmonização, seja em pessoas, seja em ambientes. Não é que a técnica ela seja utilizada somente para seres humanos, tá legal, gente? Eu utilizo a técnica com sucesso em animais, em plantas, e o resultado é muito satisfatório, até porque os animais são muito sensíveis a energias. Mas eu tenho que dizer, né, que a princípio essa busca era voltada para o auxílio das pessoas, né, em vários tipos de desequilíbrio, mas especialmente os desequilíbrios físicos. A utilização da cromoterapia ela é tão antiga que existem relatos que essa terapia já era utilizada nos tempos da Era da Atlântida, e era através da luz que era transpassada por cristais coloridos. Assim, eles trabalhavam as cores. Aqui a gente tem o significado da palavra cromoterapia. Ela vem da palavra grega cromos, que significa cor, e terapeia, ou terapeia, eu não sei falar a pronúncia correta, eu peço que me desculpem, que significa tratamento. Aqui temos um gráfico que nos mostra que o ser humano, né, o olho humano, ele é capaz de enxergar basicamente 3 cores: o vermelho, o azul, o verde, e além, né, das suas variações, que vão de uma faixa de 6.700 angstrom a 4.000 angstrom, do vermelho do violeta ao vermelho. O verde é a primeira cor que a retina humana reconhece, só por questão de curiosidade mesmo. Aqui a gente tem uma figura de Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico que viveu de 1643 a 1727. Em 1665, ele descobriu que a luz branca do Sol, quando atravessava um prisma, se decompunha em 7 cores fundamentais, as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Dessa forma, as cores, ele conseguiu provar que as cores são vibrações diferentes do mesmo espectro luminoso. E cada cor tem um comprimento e uma onda diferente. A cromologia é essa pesquisa das cores, a pesquisa das cores no campo da física, a origem das cores no espectro eletromagnético
e das características das cores, como frequência, comprimento de onda e velocidade. Aqui é importante a gente lembrar que a cor ela é captada pela luz e que a gente pode constatar que no escuro a gente não tem a mesma noção das cores que a gente tem, por exemplo, durante o dia. Na escuridão total, a gente não pode enxergar nenhuma luz, seja de qualquer tipo de vibração ou de comprimento de onda. Aqui a gente tem um modelo da glândula pineal. A glândula pineal também é um cristal, também é um prisma. Então, vale lembrar, a gente lembrar que tem um cristal lá dentro um pequeno cristal dentro da nossa glândula pineal, para a gente poder entender que o nosso cérebro também tem o poder de decompor a luz branca em 7 cores diferentes, de acordo com essas cores primordiais que a gente falou anteriormente, por conta dessa glândula. E essa glândula é considerada a nossa porta para o sagrado. Agora a gente fala que a cromoterapia ela está baseada, está fundamentada em 3 ciências: na medicina, que é a arte de curar, na física, que é a ciência que estuda as transformações da energia, em especial no que tange a natureza da luz, na origem do aspecto eletromagnético e dos seus elementos, como o comprimento de onda, frequência, velocidade da onda. E na bioenergética, que é a ciência que demonstra a existência do corpo bioenergético, analisando a energia vital. A energia vital entenda não só seres humanos. Em meados do século XX, nos Estados Unidos, foram iniciadas pesquisas sobre os efeitos das cores. Um ótimo exemplo é o raio laser, que ele é utilizado, inclusive em cirurgias. Na medicina tradicional, a medicina tradicional também usa os raios infravermelho e ultravioleta. A NASA também realiza importantes pesquisas com as cores no espaço. A cromoterapia é a ciência que utiliza as cores do espectro solar para restaurar o equilíbrio físico-energético em áreas do corpo humano atingidas por alguma disfunção. É uma medicina alternativa que não substitui a tradicional, que isso fique bem claro, e ela atua aos níveis físico, energético e espiritual. E por essa razão, a cromoterapia é um excelente apoio à medicina tradicional, já que nós sabemos que as doenças não possuem causa orgânica na grande maioria das vezes. Agora aqui a gente tem o arco-íris, que vem mostrando para a gente as principais cores utilizadas na cromoterapia. Mas não quer dizer que a gente use somente essas cores durante um tratamento cromoterápico. A gente tem outras alternativas, a gente vai ver mais adiante. Temos as cores possuem vibração, a luz possui vibração, o som possui vibração, as nossas células possuem vibração, o universo inteiro expande e retrai em vibração contínua. A gente tem as leis herméticas que já dizem isso para a gente. Tudo que está no micro está no macro e tudo que está no macro está no micro. Os chakras possuem vibração. É importante a gente lembrar que a cor tem som, o som tem cor, a luz tem som, tem cor. Então, é hora da gente expandir a mente para poder ler essas possibilidades. Bem, aqui temos um modelo dos chakras e, como eu falei agora há pouco, os chakras também possuem vibração, possuem cor. Tudo está interligado. E com essa riqueza, com essa beleza, com essa possibilidade, essa multiplicidade de recursos, a gente pode alcançar curas em diversos aspectos através da harmonização dos nossos corpos energético, magnético,
espiritual, emocional, físico, mental, enfim. A gente é composto de energia desde o nosso átomo. Somos energia condensada. A gente sabe que a energia, quanto mais parada, mais material, mais tangível a substância se torna. Somos uma energia menos veloz ou menos que se movimenta menos, por exemplo, que a luz, né? A gente é uma energia condensada, ela é mais densa, mas ainda assim somos energia. Na cromoterapia, a gente utiliza remédios, entre aspas, né? Remédios naturais. A energia mental, espiritual, solar, elétrica, energias orgânicas, telúricas, através de cristais coloridos, e energias ambientais, através da decoração da cromosofia. Essas energias vão nos auxiliar em níveis energéticos, vibratórios e também psicoemocionais. A cromoterapia, ela traz benefícios a portadores de qualquer disfunção, a começar por aliviar as dores e, finalmente, a recuperação dos pacientes na maioria das doenças, fazendo o equilíbrio do fluxo energético e tratando a causa física, eliminando as dores e restabelecendo a saúde após uma série de aplicações. O número de aplicações vai depender da resposta do cliente, né? Da resposta porque é uma entrega total, é uma entrega também da dedicação do cliente dentro de toda a terapêutica que for indicada pelo terapeuta que está atendendo essa pessoa. A cromoterapia consta da relação das principais terapias alternativas ou complementares reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, desde 1976, de acordo com a Conferência Internacional de Atendimentos Primários em Saúde, de 1962, em Alma Ata. Essa relação foi ratificada pela Organização Mundial de Saúde em 1983, através do diretor-geral da World Health Organization, OMS, Dr. Halfdan Mahler, e pelo diretor do Programa de Medicinas Tradicionais da OMS, Dr. Robert Bannerman. Já quanto à cultura, os aspectos psicológicos das cores, eles podem variar. O vermelho, por exemplo, que nos faz lembrar o fogo, o sangue, as guerras, era a cor adotada por guerreiros e também por reis em diversas civilizações. Mas os povos orientais, eles costumavam e costumam ver o vermelho como um sinônimo da paixão, como fogo protetor para o novo lar, e utilizavam e ainda utilizam o vermelho nas cerimônias matrimoniais. Agora vamos falar do amarelo. O amarelo, ele era sinônimo, ainda é sinônimo de ouro e de luz. Então, ele era utilizado pela família imperial lá no Oriente, assim como o amarelo é a cor, o dourado no caso, né? É a cor do sangue dos deuses, é a cor da imortalidade, em várias culturas. Agora chegamos no púrpura. O púrpura, ele remete à sabedoria e é utilizado por altas castas sacerdotais, também por juízes e por governantes em diversas partes do mundo. Quanto ao verde, ele sempre esteve ligado à cura, às matas, à seiva, e na Europa também era ligado aos cultos da deusa, em comunhão com Deus. Então, o que aconteceu? A opressão religiosa das sociedades cristãs que estavam surgindo nessa época, que começou a dominação, a imposição do cristianismo, eles começaram a impor o domínio colocando uma fita verde na manga dos vestidos das mulheres que eram usadas para serem marcadas como prostitutas. Então, as sacerdotisas das deusas, elas acabavam
tomadas como prostitutas e tinham o braço marcado, né, com a fita verde. As cores sempre foram utilizadas para expressão também. Algumas tribos, alguns clãs, pintam e pintavam já o seu rosto e seu corpo com motivos de guerra, de luto, de festas, né, de ritos de passagem, e utilizando os recursos que eles encontram no local onde vivem, né? Ou seja, resinas vegetais, tons diferentes de terra, de pedra, de cristais. Algumas tribos norte-americanas, por exemplo, cozinham o barro até ele atingir a cor que eles desejam para fabricar a tinta na tonalidade desejada, né? Eles misturam com banha de urso. Normalmente são utilizadas as cores que representam as 4 direções sagradas no xamanismo. O leste, a cor é o amarelo, o sul, vermelho, oeste, preto e o norte, branco. Mas, quando é possível eles encontrarem outras cores, né? O azul, por exemplo, simboliza o Pai-Céu e pode ser extraída de pedras. O verde, que simboliza a Mãe Terra, pode ser extraída das plantas. Então, eles são utilizados com grande alegria, essas cores também. Linhas amarelas acima dos olhos eram utilizadas por videntes de talentos comprovados pela tribo, que a visão do amarelo, do caminho do leste, é o caminho da visão, é o caminho do renascimento da visão. Uma cara pintada totalmente de preto simbolizava luto pela perda de um ente querido. Órbitas pintadas de preto mostram que o indivíduo reverencia a direção oeste, a direção da interiorização, a direção do outono, da caverna da mãe ursa. E essa pessoa normalmente são juízes justos e fortes, assim como o urso. Já uma linha vermelha descendo pelo nariz pode dizer que a pessoa confia plenamente no caminho que ela está seguindo, que é o caminho vermelho, o caminho do sul, o caminho do guerreiro, ou ainda um líder que soube conquistar sua fé e a liderança do seu povo. Se a linha vermelha desce da testa até o queixo, a pessoa mostra que protege as crianças e mulheres. O amarelo, em qualquer pintura, mostra que o indivíduo está ligado à energia do leste e da águia, mas também que sabe honrar a vida de todas as coisas que o avô Sol toca com seus raios. O branco diz que a sabedoria entrou na vida dessa pessoa através de um grande acontecimento. Se for azul, mostra que a sabedoria foi conquistada através de um sinal do Pai-Céu. Desenhos verdes e marrons mostram ligação com a Mãe Terra. Linhas brancas embaixo dos olhos mostram a sabedoria de ver sempre a verdade e a gratidão pela capacidade de discernimento. As antigas civilizações, elas já eram muito avançadas e elas já percebiam o potencial que as cores possuem e conheciam o universo muito mais do que a gente pode imaginar. A cromoterapia já era praticada entre os egípcios, caldeus, babilônios e chineses. Mais tarde, os gregos e os romanos também começaram a aplicar essa técnica e as suas aplicações terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e da verificação de resultados. A cromoterapia teve origem no Antigo Egito, iniciando com o uso terapêutico de flores, pedras preciosas e semipreciosas de diversas cores e também da luz solar, conforme a sua semelhança com as características apresentadas pelas doenças. Aqui temos Thoth, de Erut, o deus Ibis, o deus do conhecimento, e uma frase atribuída ao grande livro de Thoth, que diz: os remédios são bons para os encantamentos, e os encantamentos são bons para os remédios. Os antigos queméticos, eles viam como uma coisa só a medicina, o Estado e a fé. Os remédios, eles eram fabricados de acordo com elementos que eles possuíam na natureza
e magia quemética chamada Reca, que eu até tenho palestra, eu vou deixar aqui no card para vocês conhecerem um pouquinho. Então, os remédios eles eram preparados com a fórmula mais os encantamentos. E eles eram grandes estudiosos da medicina, eles conheciam bastante a natureza. Bem, a gente falando sobre a origem da cromoterapia, ela está ligada de maneira muito íntima ao Antigo Egito, da mesma forma que a própria medicina. Por volta do ano 3000 a.C., foi escrito um verdadeiro tratado sobre a anatomia humana por Seqen-Hatotes, faraó da primeira dinastia. O vínculo da medicina com o vínculo da medicina ao Egito data de aproximadamente 2.800 anos antes da Era Comum. E Imhotep foi o grande responsável pela propagação desses estudos. Imhotep significa aquele que vem em paz. Ele viveu de 2700 a 2620 a.C. ou antes da Era Comum. Na terceira dinastia, durante a terceira dinastia, na corte do faraó de Djoser, ele era o vizir, o primeiro-ministro, o chanceler do faraó, e ele não tem nada a ver com aquele personagem da múmia que a gente vê daquela primeira da múmia dos anos 90. Ele era considerado, e ainda é considerado, o pai universal da medicina, porque foi Imhotep quem escreveu os primeiros livros de medicina, e foram escritos em rolos de papiro. Ele também fundou a primeira escola de medicina no grande templo do deus Ptah, em Mênfis, época que se aprimoraram as técnicas de mumificação e embalsamamento, onde se estudou muita anatomia ali. E fizeram os registros nos papiros que eram difundidos para outras escolas criadas nessa época. Imhotep também foi administrador, teólogo, escritor, astrônomo, arquiteto. Deixou os primeiros mapas das constelações. Ele preparou e eles estão em Dendera, no templo de Hathor-Hetert, o horóscopo de... o zodíaco de Dendera. Imhotep também preparou obras faraônicas belíssimas, e dentre elas se destaca a pirâmide de Djoser. É a chamada pirâmide escalonada, a pirâmide de degraus. Imhotep também era o sumo sacerdote da escola de mistérios Olho de Horus. Pai da arquitetura, passando da madeira e barro a blocos modulares de pedra, foi o primeiro filósofo da humanidade. Implantou conceitos de espaço, tempo, volume, a natureza de doenças, a existência das divindades e a imortalidade. É criador do zodíaco de Dendera, um dos primeiros registros astrológicos da humanidade, e que foi encontrado no templo de Dendera, que era o templo de Hathor-Hetert. Imhotep, ele também era considerado um semideus, Para os ortodoxos queméticos, da qual eu faço parte, ele é visto como um Ahu, como um ancestral, só que ele é um ancestral divinizado, um ancestral quase deificado para nós, porque ele era considerado um deus, filho de Ptah. Para os esotéricos, Imhotep ele foi sincretizado com o deus Thoth de Rut e com Hermes Trismegistros, e foi atribuída a ele a criação da Tábua de Esmeralda. Imhotep diagnosticou e tratou mais de 200 doenças, entre elas 15 doenças do abdômen, 11 da bexiga, 10 do reto, 29 dos olhos, 18 da pele, cabelos, unhas e língua. Ele também conhecia a posição e a função dos órgãos vitais
e também da circulação e sistema sanguíneo. Imhotep extraía os remédios das plantas e nessa história toda, a magia e a medicina se misturavam, como eu falei anteriormente. Ele misturava magia, rezas, magia reca, né? Rezas, encantamentos em suas fórmulas, usando o poder do verbo, que nada mais é do que praticar magia. Imhotep escreveu textos médicos e a ele é acreditada a autoria do papiro de Edwin Smith, esse que está aí na fotografia. E essa é a única parte do antigo livro egípcio sobre traumas de cirurgia. O mais antigo escrito de literatura médica e é o mais antigo documento cirúrgico do mundo. Esse papiro é considerado pelos grandes professores das ciências médicas ocidentais como o berço do pensamento analítico da medicina. Possui mais de 90 termos anatômicos e 48 lesões são descritas. É uma das grandes importâncias desse legado da medicina, que contém 17 páginas muito ricas sobre questões médicas cirúrgicas da traumatologia, abordando diagnósticos e métodos de tratamento. Lembrando que a gente está falando de 2.700 anos antes de Cristo, nessa época, né? Então é um avanço, uma ciência gigantesca. Fez os primeiros prontuários médicos da história. Um dos fatores que chama a atenção desse papiro é a descrição anatômica dos pés à cabeça, demonstrando vasto conhecimento sobre o coração, que era onde abrigava uma das nossas partes da alma, segundo a visão quemética, rins, bexiga, baço, fígado e uréteres, que as escolas médicas da Idade Média seguiram e ainda é usado até hoje nas escolas de medicina. Imhotep é um exemplo de culto à personalidade. Aproximadamente 100 anos após a sua morte, ele foi considerado como um semideus médico. Em aproximadamente 525 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, cerca de 2.000 anos após a morte de Imhotep, ele foi elevado à categoria de um deus e substituiu Nefertum, filho de Ptah, e junto com a deusa Sekhmet, a deusa da magia, da cura e também da doença. Ele acabou substituindo Nefertum na tríade de Mênfis dentro de para algumas pessoas, de algumas visões. No cânon de Turim, ele era considerado como filho de Ptah. Imhotep, em conjunto com Amenhotep, foram os únicos egípcios mortais que alcançaram o status de deuses. Ele também foi associado a Thoth, como eu falei, Thoth de Herut, deus da sabedoria, do conhecimento, da escrita, e a Hermes Trismegisto, como eu já coloquei anteriormente, o 3 vezes grande, criador da tábua de esmeralda e dos princípios herméticos, conhecidos pelos hermetistas e praticantes de magia. Agora vamos, então, chega de falar de Imhotep e vamos voltar a falar da cromoterapia. Esse tratamento, essa terapia, já era utilizada no Egito, como falamos anteriormente, nos templos de Tebas e de Karnak. Eram utilizados rituais para ajudar na cura. Os médicos diagnosticavam as doenças e encaminhavam os doentes para a sala com a cor específica. Os sacerdotes eram ligados aos deuses, como por exemplo os sacerdotes da deusa Sekhmet. Os médicos sacerdotes, eles estavam definidos por uma rígida hierarquia e havia muita preocupação com a pureza, com a pureza, como eu falei, o ritual era magia e medicina era a mesma coisa, então existia muita preocupação. Os médicos sacerdotes, eles não tinham nenhum pelo no corpo, usavam roupas limpíssimas, sandálias novas, era feito todo um trabalho de limpeza com banhos, enfim, com natrão. Tinha todo um processo para poder ser esse trabalho de médico e sacerdote.
Entre esses médicos haviam especialistas para doenças específicas, para determinadas partes do corpo. Reis e nobres de países vizinhos davam preferência aos médicos egípcios para atuarem nas suas cortes, devido ao mar de conhecimento que eles já possuíam naquela época. Haviam médicos para os males da cabeça, do abdômen, das fraturas, haviam cirurgiões, haviam oftalmologistas, especialistas dos dentes, né, os dentistas. Existe até registro de aparelho, né, prótese em múmias. Existiam veterinários e médicos voltados para doenças femininas, né, ou seja, ginecologistas e obstetras. Trabalhavam com partos, testes de fertilidade, de gravidez, anticoncepcionais, tudo isso eles já trabalhavam lá. Eles faziam trepanações cranianas, tratavam ferimentos, realizavam cirurgias. Os medicamentos eram muito variados. Haviam de origem vegetal, de origem animal, minerais. Utilizavam esses medicamentos em formas de chás, infusões, cataplasmas, inalações, nebulizações com ervas balsâmicas, massagens com óleos aromáticos, imobilização de fraturas, curativos em ferimentos, fumigações vaginais, colírios para os olhos, cremes protetores, hidroterapia, sonoterapia, fisioterapia, cromoterapia através de flores e pedras preciosas, além da luz solar. Todos esses tratamentos eram sempre acompanhados por rituais, encantamentos, magia, exorcismos e também de amuletos. Os queméticos construíram a cidade colorida de Heliópolis, onde as cores também eram empregadas para o restabelecimento da saúde. Arqueólogos encontraram em alguns templos egípcios evidências de pequenas salas construídas com abertura no teto, de modo a permitir a entrada do sol, onde os pacientes recebiam o tratamento. Muitos templos no Antigo Egito possuíam as Hat-Anr, ou os castelos da vida, ou ainda sanatórios de cura, que eram construídos em pedra ou tijolos, e onde os sacerdotes médicos faziam os tratamentos, né, de hidroterapia, sonoterapia, hipnose, cromoterapia, enfim. Esses procedimentos eram supervisionados rigorosamente por sacerdotes especializados, que eram iniciados nos mistérios da magia e profundos conhecedores dessas ervas e pedras curativas. Os médicos diagnosticavam as doenças e depois encaminhavam os pacientes para uma dessas salas, onde recebiam a radiação colorida necessária para o seu restabelecimento orgânico. Os médicos em Kemet, ou seja, no Egito Antigo, eles eram iniciados nos mistérios de Thoth, de Ruth, né? No caso, no conhecimento, na sabedoria de Thoth, de Ruth, e na magia de Sekhmet, na cura de Sekhmet. Por Sekhmet, ela tem o domínio das doenças, ela que envia as 7 flechas da praga, ela envia as doenças, então ela também tem o conhecimento da cura por consequência. É importante a gente esclarecer aqui que o termo magia, ele vai além da magia que a gente está acostumado a ver na atualidade, ele também significava o conhecimento das forças vitais. Os fundamentos da ciência médica racional, como é praticada hoje, foram criados nesses centros no Egito, né? Nesses centros de estudo, nessas casas de medicina. E muita coisa que é praticada hoje, como a homeopatia, as vacinas, recriando sintomas para desenvolver a cura, já era utilizada através, né, dos recursos que os queméticos tinham. Das flores, das pedras, da luz solar, da água solarizada, e eles trabalhavam as enfermidades utilizando o que eles tinham, né? No templo de Esna, templo dedicado ao deus Renum, o deus carneiro Renum, existe uma invocação a esse deus gravada nas colunas da sala hipóstila, que comprova
terem existido as Hat-Anr. Como é bela a tua face quando estás na Hat-Anr, curando os doentes e libertando do mal aqueles que te procuram. A maioria dessas construções Hat-Anr, que se situavam atrás do templo, não existem mais, pois o templo destruiu. O tempo cronológico, eu falei templo, enfim, tempo. O templo de Dendera mantém vestígios dessas instalações até hoje, e suas ruínas podem ser observadas no terraço do templo principal, conforme estudos do pesquisador Dalmas, em 1957, que confirmou a sua destinação como sanatórios de cura. Essas Hat-Anr egípcias, queméticas, foram as precursoras dos sanatórios de cura, as clépias, que os gregos iriam fundar em seus bosques sagrados séculos mais tarde. Tempos depois, é provável que o vidro colorido tenha sido usado em terapias, assim como eram utilizadas as pedras preciosas e semi-preciosas. Sabe-se que o vidro era conhecido no Egito desde o Antigo Império e que a primeira fábrica de vidro foi instalada em meados da 18ª dinastia, chegando a fabricar o vidro translúcido colorido. Foi encontrada entre as ruínas da cidade de Akhenaton uma fábrica de vidro e diversos objetos de vidro trabalhado, entre eles o peixe colorido que se encontra no Museu de Londres, a taça de vidro amarelo que está no Museu de Nova York e a ânfora azul que se encontra no Museu do Cairo. As principais cores utilizadas no Antigo Egito tinham muita relação com os deuses e comprovavam um profundo conhecimento daquela civilização quanto ao efeito cromático e também da devoção aos deuses. Os papiros contam que Djehuti, Thoth, era o mestre das cores e que ele utilizava as cores com a finalidade de curar e despertar as faculdades espirituais. Thoth, representado pela cor azul, tinha o poder de despertar os centros espirituais do cérebro. Isis, ou Aset, com seu raio amarelo, era responsável pelos estímulos da mente do homem, mas a cor mais ligada a Aset é o azul royal, é o azul do lápis-lazuli, da pedra lápis-lazuli. Osíris, ou o Exir, com seu raio vermelho ardente, era responsável pela vida do homem, pela força vital. Eu discordo. O Exir ele tinha mais ligação com o verde e com o preto. O verde dos vegetais e com o preto da terra negra, de Kemet. Kemet significa terra negra, a terra fértil, a terra que vai dar a colheita. O azul simbolizava o céu e as águas do Nilo. Também representava o céu à noite, a deusa Nut. Deusa Nut é a deusa do céu, não importa se é noite ou dia. O azul simbolizava Nut. Observa-se no teto das tumbas e templos o céu pintado desse azul royal com estrelas em amarelo-ouro. Essas estrelas são os nossos Ahu, são os nossos ancestrais, os nossos mortos divinados que estão repousando na barriga de Nut. As pedras que eles gostavam muito na azuis, a turquesa, o lápis-lazuli. O verde é representado pelo papiro, que significa o vegetal, a juventude, é o símbolo do Baixo Egito. O Baixo Egito fica no norte. Os queméticos associavam o verde ao ciclo da planta e também à vida do homem, ao ciclo da nossa vida, dizendo que a árvore perde as suas folhas no outono, parece morta no inverno, renasce na primavera, desabrocha no verão, tornando-se a imagem da ressurreição e da regeneração. O Exir, Osíris, é o símbolo desse renascimento e é chamado de Osíris verdejante ou Exir verdejante. As pedras malaquita e esmeralda. O amarelo ou dourado simboliza a cor do sol, a cor que diviniza. O ouro era considerado a carne dos imortais, representada em estátuas e joias. Como pedra, o jaspe amarelo. O vermelho é o símbolo da vida, é a cor do sol, é a cor do olho do sol, é a cor de Serremet, é a cor de Set, é a cor do deserto.
O vermelho toma ele aparece quando o sol está nascendo e quando ele está se pondo. Existe um papiro com a representação de 2 leões com o hieróglifo do horizonte, Ahrit, que tem o sol em vermelho entre as 2 montanhas com a cruz Anr, que é o símbolo da vida, mostrando que o ciclo da vida do homem é semelhante ao do sol e que percorre o seu curso eternamente. As pedras cornalina e grés vermelha. Lembrando que eu estou passando na palestra as cores conforme os estudos de cromoterapia, mas enquanto quemética eu discordo com muita coisa que foi falada nas cores, como eu coloquei durante a palestra. Além dessas cores, a gente sabe que os queméticos também utilizavam o branco, simbolizando a pureza, o preto, que representa, além da fertilidade da terra, é o renascimento, pois a terra ela sempre renascia com as cheias, e a terra preta era aquela terra fértil que ia trazer a garantia da colheita. Os queméticos também já empregavam outras técnicas, como por exemplo a água solarizada, como eu falei anteriormente. Era utilizada como um remédio, porque eles acreditavam que Ra, o deus Sol, enquanto uma energia superior, ele poderia impregnar tudo, qualquer coisa, assim como as pedras preciosas, semi-preciosas, as flores. E para atuar pela ação da cor, Ra, e as cores manifestadas pelo Sol, exerciam a sua influência de maneira benéfica e eram ativadas através de fórmulas mágicas que já estavam associadas e gravadas em papiros e que os sacerdotes dominavam, os médicos sacerdotes. Mais tarde, com a fabricação do vidro colorido translúcido e com as pesquisas médicas sobre a função das cores, na recuperação dos pacientes, na energização, enfim, a cromoterapia foi adotada internacionalmente com sucesso. Essas escolas das terras dos faraós gozavam de enorme prestígio no mundo naquela época e já eram frequentadas por jovens vindos de diversos países vizinhos para poder estudar essa arte de cura, como foi o caso de Hipócrates, que foi um filósofo grego que viveu de 460 a 377 antes da Era Comum. Hipócrates chegou ao Egito com 19 anos de idade para estudar medicina com os sacerdotes médicos e permaneceu por lá durante 3 anos. Quando retornou a Cós, sua cidade natal, ele fundou a primeira escola de medicina da Grécia e elaborou o juramento médico baseado nos escritos de Imhotep. Levou o título de pai da medicina, que a gente já sabe que veio antes. Eu juro por Apolo, ao invés de Horus, Eru, médico, por Asclépio, ao invés de Imhotep, Higé e Panaceia, e por todos os deuses e deusas, tornando-os por testemunhas que cumprirei de acordo com minhas habilidades e juízo este juramento. Todavia, sob influência da religião judaico-cristãs, cujos textos sagrados não admitiam juramentos, ainda mais a deuses pagãos, em consequência, esses textos foram modificados e foram retirados os nomes pagãos, substituídos pelo santo nome de Cristo e santos cristãos, enfim. A cromoterapia na Grécia e no Império Romano surgiu cerca de 500 anos antes de Cristo ou antes da Era Comum. A helioterapia, que era a medicina de cura através dos raios solares, era muito utilizada pelos terapeutas dessa época. Infelizmente, restam poucos documentos precisos sobre essas práticas, da mesma forma que sobre medicinas druídicas e dos índios da América do Sul, que também utilizavam as cores e a sua relação com as posições planetárias do dia do nascimento para poder praticar a cura. Era uma espécie de astrologia medicinal.
As pesquisas históricas comprovavam que Hipócrates aprendeu a medicina no Egito e plagiou diversos ensinamentos, entre eles o diagnóstico de infertilidade feminina. Hipócrates sempre fora fiel aos ensinamentos iniciados nos templos queméticos, dos seus deuses egípcios, das escolas de mistérios. O conhecimento da medicina chegou à Grécia em 3 momentos complementares. A princípio, as relações comerciais entre os egípcios e os povos do Mediterrâneo levaram ao conhecimento da sua avançada ciência em relação àqueles povos, principalmente os gregos. Em seguida, espantados com conhecimentos imensuráveis dos egípcios, os mesmos gregos, como Sócrates e Hipócrates, foram ao Egito aprender nas chamadas escolas dos mistérios. Enfim, a invasão de Alexandre o Grande e o roubo dos preciosos documentos médicos que se tornaram excepcionais fontes documentais de estudos para os gregos nas ciências médicas e posteriormente para os romanos. Esses ensinamentos foram copiados, dando origem a vários papiros médicos encontrados no Egito, dos quais citamos o papiro de George Ebers, que é o melhor conservado e no qual constam 875 prescrições de tratamento de doenças, onde se inclui a terapia das cores com o uso de flores e pedras preciosas. Outros grandes sábios gregos também ali estiveram, tais como Heródoto, Plínio, Diodoro, Hécate de Mileto, Solon, Platão, Endóxos e tantos outros, e eles difundiram a cultura e a medicina faraônica pelo mundo então conhecido. Os gregos, romanos, bizantinos, árabes e coptas foram os principais divulgadores da arte de curar egípcia. Na China, os chineses antigos, eles utilizavam sobretudo as cores no diagnóstico das perturbações da saúde e da dieta. O diagnóstico chinês compreende 4 fases importantes. É bastante conhecido para os estudantes de medicina chinesa: a observação, a auscultação, o questionário e a palpitação. Na fase importante da observação, o prático vai vai observar com cuidado a pele e as colorações do rosto. O excesso de vermelho corresponde a uma perturbação do coração. O excesso de amarelo corresponde a uma perturbação do baço. O excesso de branco corresponde a uma perturbação dos pulmões. O excesso de negro ou escuro corresponde a uma perturbação nos rins. O excesso de verde corresponde a uma perturbação no fígado. As 5 cores patológicas ligam-se à teoria chinesa dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Como na Índia, a China desenvolveu um sistema complexo de yoga corporal e energética chamada Qigong. Os mestres dessa arte dizem que num certo nível da prática, certas cores vão aparecer diante das pálpebras fechadas. Essas cores têm uma significação. Elas indicam os problemas físicos ou mentais do praticante. É razoável pensar que foi dessa maneira que foram descobertas certas propriedades terapêuticas das cores. Nesse método do Qigong, as cores também são utilizadas em visualização, usando certos circuitos definitivos no interior do corpo, e em particular os meridianos da acupuntura chinesa. Na Índia, a cromoterapia começou há cerca de 2.500 anos antes da Era Comum. Nesse país, vamos dizer que foi um dos que melhor contribuíram para a descoberta das leis sutis da cura, incluindo a cromoterapia. Os iogues consideram o homem como uma parte do universo capaz de realizar sua identidade com esse mesmo universo. E nesse estado, numerosos sábios dos templos védicos compreenderam por intuição as leis da cura física e mental, colocando as bases da ciência médica Ayurveda. Essa ciência antiga, ainda pouco conhecida no Ocidente, não mais tão pouco conhecida, atualmente já está mais conhecida,
Compreende a terapia das plantas, da dieta, da massagem, das limpezas internas, da respiração, do uso de sons e também da cromoterapia. Para os terapeutas hindus, a cor é ao mesmo tempo objetiva e subjetiva. A cor age sobre o corpo sutil do homem, num nível de energia que toca ao mesmo tempo o mental e o físico. Esse corpo de energia sutil foi posto em evidência de uma forma quase científica pelo pesquisador russo Kirlian, que conseguiu cristalizá-lo sobre a fotografia da aura. Esse corpo de energia sutil parece estar em íntima relação com o sistema endócrino do homem. O controle desse corpo energético se efetua graças a centros que a tradição chama de chakras. Essa teoria afirma que a corrente eletromagnética terrestre entra nos chakras dos pés, depois sobe ao longo do sistema nervoso espinhal, onde para a um certo nível, marcando a evolução do indivíduo. Para a tradição hindu, os seres humanos que ultrapassam o chakra da garganta são pessoas muito excepcionais, capazes de se autocurar e de curar aos outros. Quanto mais circulação de energia se relenta nos canais sutis, mais o homem se torna materialista. No Ocidente, durante a Idade Média, a cromoterapia era usada somente por iniciados, porque a Igreja Católica considerava como bruxaria, assim como qualquer outra terapia de cura natural. Então era praticada escondido. E o que acontece? A cromoterapia, então, dentro da linha da história, nasceu no Egito, ficou adormecida durante um tempo, durante milênios, e ressurgiu como medicina energética, mais tarde como a homeopatia e a acupuntura. Diversos médicos foram pesquisadores do uso das cores, entre eles John Ott, da Flórida, viveu de 1909 ao ano 2000, era médico e diretor do Instituto Sarasota, na Flórida, e ele pesquisou o efeito das cores sobre tumores cancerosos. Ele é autor do livro Health and Light. Dinsha Gadjali, um médico indiano que viveu de 1873 a 1966, residente em Nova Jersey. Ele estruturou a cromoterapia em bases científicas e foi autor de uma enciclopédia de 3 volumes sobre a utilização das cores nas doenças. Niels Finsen, que viveu de 1860 a 1904, era um médico dinamarquês, morava em Copenhague e foi autor do livro Propriedades Actínicas da Luz do Sol. Ele fundou o Instituto da Luz para a cura de pacientes com tuberculose. Realizou curas surpreendentes em cerca de 2.000 pacientes com a aplicação da cromoterapia, recebendo o Prêmio Nobel em 1903, um ano antes de morrer. E temos o brasileiro René Nunes, que viveu de 1923 a 1995, jornalista, conferencista e professor de Brasília. Ele se dedicou à pesquisa e aplicação da cromoterapia em mais de 10.000 pacientes, obtendo grande índice de recuperação. Ele foi autor de diversas obras, entre elas Cromoterapia Técnica, que a gente acha facilmente para baixar no Google. René Nunes foi o grande divulgador da cromoterapia como ciência médica e energética no Brasil, mas também no exterior. Agora, sobre a aplicação das cores. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, porque além de depender da cor, depender com a energia, com a necessidade dessa pessoa, é necessário fazer um diagnóstico para ver qual é a cor necessária para a situação dela. Não tem uma cor melhor ou uma cor pior, ou uma nobre ou menos nobre, ou uma cor certa ou uma cor errada. O que acontece é uma cor adequada para certas situações e certas pessoas, pois as cores também possuem contraindicações. Por exemplo, a gente costuma falar que o azul é uma cor calmante. Então, quando o cliente chega
no consultório se queixando de irritação, de nervosismo, de estresse, a primeira cor que vem na cabeça do terapeuta é o azul. Mas às vezes esse paciente pode estar muito sem energia, ele pode estar irritado justamente porque ele não está sabendo administrar essa falta de energia. E o que acontece? Nesse caso, a gente vai precisar botar uma cor que vai trazer mais energia para ele. Ele está muito estressado, eu não vou jogar um vermelho, mas eu posso jogar um laranja para poder trazer mais energia para ele. Pode utilizar um verde primeiro para poder trazer um equilíbrio. Enfim. O cromoterapeuta ele tem que ter uma formação em visão holística e sensibilidade desenvolvida para poder utilizar a cor certa, da maneira certa, na hora certa, ativando as energias que estão deficitárias e ajudando na recuperação das células doentes, contribuindo na indução a melhores hábitos mentais que vão traduzir na melhoria da ação, dos hábitos, da conduta e, por fim, a harmonização e a saúde do cliente que ele atende. Cada parte do nosso corpo está estritamente relacionada com as cores do espectro das cores. Então, dependendo da moléstia ou da dificuldade, a gente precisa tratar essa parte com a cor adequada. Por exemplo, para o diabetes a gente usa o amarelo, porque o amarelo ele tem uma ação reativadora e renovadora. A cromoterapia é um tratamento terapêutico baseado em cores, e essas cores podem ajudar a curar, várias moléstias, como a gente falou anteriormente. Através das cores é restabelecido o equilíbrio do organismo. Então, pode-se alcançar a cura. Lembrando que a gente não deve jamais substituir o tratamento da medicina convencional. A cromoterapia é uma terapia complementar. No tratamento cromoterápico, são utilizadas várias técnicas como fonte de harmonização, como a luz do sol, a luz das lâmpadas coloridas, a cor da alimentação natural, contato com a natureza, mentalização das cores e etc. As técnicas que a gente vai falar aqui um pouquinho por alto, elas podem ser utilizadas em vários tipos de moléstia. A água solarizada é uma maneira muito eficaz de obter os benefícios terapêuticos das cores e ela é muito bacana porque ela vai tratar de dentro para fora. Eu gosto bastante da água solarizada e é importante que primeiro a gente entenda que cada cor vai atuar de uma forma e para uma necessidade, como a gente falou anteriormente. Existe uma quantidade certa, até um horário certo, enfim. É necessário passar por um cromoterapeuta para poder fazer uma avaliação. A água solarizada ela ajuda a amenizar a depressão, desânimo, afasta ideias fixas, dá mais coragem. A luz do sol ela tem um efeito purificador, renovador, revitalizante. E quando a gente bebe essa água, a gente está permitindo que esses benefícios trabalhem de dentro para fora no nosso corpo. Ela também trabalha os chakras de uma maneira muito positiva. E para preparar essa água solarizada, é só colocar água mineral de preferência ou filtrada em uma garrafa de vidro colorida ou transparente. Não coloque em plástico, porque ao esquentar o plástico ele libera substâncias cancerígenas. Então a gente vai colocar numa garrafa de vidro colorida ou transparente. Se for transparente, a gente vai envolver com papel celofane ou com um tecido colorido na cor que a gente precisa e vai deixar durante um tempo no sol. Vai depender de como está o sol, se ele está muito forte, se ele está mais fraco. A gente vai tampar essa garrafa, e não vai encher ela até o gargalo, a gente vai deixar um respirozinho. E vai deixar ela por um período mínimo de 2 horas, se o sol estiver bastante forte, ou até metade do dia, se o sol estiver fraco, o dia todo, se estiver chuvoso. Lembrando que o dia chuvoso também tem sol, a gente só não está vendo ele, mas a gente está sentindo a claridade.
o melhor horário para preparar essa água é de manhã. Mas a gente tem uma tabelinha aqui que eu vou colocar para as cores, caso você queira fabricar essa garrafa de água solarizada sem o papel celofane. A luz do sol, quando ela é filtrada pelo vidro, né, ela passa pelo vidro, ela vai energizar essa água. A água ela é condutora de energias, inclusive energia elétrica a água conduz, né, gente? Então, a água ela vai atrair e vai reter nela essa energia, tanto positiva quanto negativa. A gente lembra dos estudos de Masaru Emoto, com as garrafas, quando a gente coloca o rótulo, né? Enfim, vocês podem achar isso facilmente na internet. A água é uma acumuladora energética. Agora, é importante lembrar que essa água ela não pode ser nem fervida nem congelada, porque senão vai neutralizar o efeito. A quantidade e o consumo para água solarizada vai depender da situação, da cor, enfim, depende de várias situações. Eu, por exemplo, se eu vou tomar uma água laranja, depois de 18 horas eu não durmo, eu fico com insônia. Então, vai depender de situação para situação. Essa técnica de solarizar não precisa se prender só à água, tá? Pode ser utilizada com óleos de massagem também. Tem gente que solariza o leite, eu acho que não é uma boa ideia, porque pode azedar. Alimentos, pedras, enfim. A água solarizada ela sempre dá resultados muito positivos para tratamentos de hipertensão, diabetes, gastrite, problemas digestivos em geral. E eu vou colocar aqui para vocês a predominância das cores de acordo com a hora. De 5 às 7 da manhã, a predominância da luz azul. De 7 às 9, verde. 9 às 10, amarelo. 10 ao meio-dia, laranja. Meio-dia às 14 horas, infravermelho. Das 14 às 16, violeta. Das 16 às 17, ultravioleta. Das 17 às 18h30, laranja. Agora, quanto às luzes de lâmpadas coloridas das lanternas cromoterápicas, a gente vai precisar de uma lanterna, de preferência com uma lâmpada fria, para você não correr risco de se queimar ou queimar, o terapeuta queimar o cliente. Essa luz é aplicada em movimentos circulares, no sentido horário, com uma distância de cerca de 10 centímetros pelo menos da pele, especialmente na cabeça. Não pode se colocar a luz perto da cabeça. Essa exposição, ela pode ser, a duração dela vai depender, pode ser de 5 minutos, pode ser de bem menos tempo, pode ser de horas, dependendo, né? Vai depender de caso a caso. Quanto aos alimentos, são formas vamos colocar que são ferramentas coadjuvantes no tratamento. A alimentação natural, de acordo com a cromoterapia. Os alimentos têm as cores relacionadas com o tratamento também. Né? Se, por exemplo, a pessoa tiver com algum desequilíbrio do amarelo, vai procurar ingerir mais alimentos amarelos. As cores do alimento elas são determinadas de acordo com os pigmentos existentes neles. Quanto à mentalização das cores, eu não tenho a lanterna cromoterápica, ou eu preciso irradiar uma luz prata para poder trabalhar obsessão espiritual, processos de obsessão espiritual. Eu não tenho como produzir uma luz prata numa lanterna, mas eu tenho como mentalizar a cor prata. Então, através de prática, né, de treinamento, o terapeuta ele vai poder mentalizar essa cor e projetar com a mão na pessoa que ele está atendendo. Quanto ao contato com a natureza, também uma maneira de trabalhar
esse contato com as cores e com o prana e a harmonização do corpo, enfim. Falando sobre a decoração dos interiores, a gente tem as cores que vão influenciar o nosso comportamento, a nossa psique, o nosso equilíbrio. Essa técnica da decoração através das cores é chamada de cromosofia. Ela é a ciência que estuda a influência das cores utilizadas nos ambientes e a sua influência na psique humana. O vermelho, ele vai trabalhar a energia física. É ligado ao chakra básico, ao Muladhara, a vogal U, a nota musical Dó, aos ovários, aos testículos, a energia masculina, apesar de ser energia masculina, ao elemento terra, que é um elemento feminino, ao sentido do olfato, às proteínas e às carnes, o foco principal, a existência física, a razão ter, óleos essenciais, vetiver, patchouli, sândalo, pedras, granada, hematita, turmalina negra. Qualidades positivas, estabilidade, vitalidade, lealdade, prosperidade, paciência, tenacidade, sucesso na carreira. O funcionamento defeituoso vai trazer problemas no intestino, no sangue, anemias, obesidade, anorexia, ansiedade, problemas financeiros, medo crônico, irritabilidade, materialismo. Os alimentos indicados são o tomate, os feijões, o pimentão vermelho, caqui, maçã, cereja, groselha, ameixa vermelha, beterraba, rabanete, agrião, espinafre, berinjela e todos os vegetais que contêm muito ferro. Para a parte emocional, o vermelho vai trazer autoconfiança e iniciativa, força de vontade. Ela é indicada contra a depressão, inércia, medo, angústia, insegurança, preocupação excessiva. Também é ligada à paixão, ao vigor, à iniciativa, à segurança, sobrevivência, autoconfiança, estabilidade, força interior. Em excesso gera irritação, raiva, é estimulante, afasta a depressão, tira o desânimo, é a cor das conquistas, das paixões, da sexualidade. Por isso a lingerie vermelha faz tanto sucesso, né? Para o físico, essa cor é recomendada para anemia, paralisia, má circulação, problemas sanguíneos, ossos, dentes, problemas de coluna, estimula o sistema circulatório, aumenta o calor, permite a liberação de adrenalina, dispersa o cansaço físico e a inércia. É contraindicada para agressividade, irritabilidade e hipertensos. Resfriados, tosses, prisão de ventre severa, anorexia, febre, cóleras, distúrbios mentais. Eu estou ligado à terra, eu estou seguro, eu tenho uma vida boa fazendo o que eu amo, eu tenho estabilidade, força e saúde. Essas são as frases ligadas à cor vermelha. Quanto ao laranja, é a energia da criação, da criatividade. É ligada ao chakra sexual, Swadhisthana. É a vogal O, a nota Ré, as suprarrenais, ao feminino, ao elemento água, ao sentido do paladar, aos tipos de comida, as líquidas. Foco principal, emoções e intimidade. A razão, sentir. Óleos essenciais de jasmim, gerânio, flor de laranjeira. Pedras, coral, cornalina, selenita. O laranja tem as qualidades positivas de alegria, criatividade, adaptabilidade, sensualidade, fertilidade, prazer, sexualidade. O funcionamento defeituoso gera problemas genitais, problemas sexuais ou de fertilidade, rigidez, problemas de articulação do quadril ou do sacro ilíaco e desidratação. Atua sobre o físico, mental, emocional, induzindo a transmutação das características inferiores em características mais elevadas, razão pela qual é chamada de raio da sabedoria. A ação do laranja sobre a mente é magnífica, ajudando a assimilar ideias novas e libertar-se das limitações.
Os alimentos indicados são o mamão, a cenoura, a abóbora e o abricó. A cor laranja, quando misturada com amarelo, a gente pode ingerir a laranja, tangerina, damasco e alguns tipos de mangas e pêssegos. Para o emocional, essa cor é indicada para depressões, inibições, repressões, incompreensão, intolerância, ciúmes, possessividade, inveja, imaturidade e inflexibilidade. Alegria, felicidade, juventude, otimismo é indicada para decoração de restaurantes e de cozinhas. Cuidado com o excesso para não gerar rebeldia. É a cor da coragem, de enfrentar desafios e trazer autoconfiança e autoestima. Para o físico, o laranja atua sobre problemas assimilativos, distribuidor e circulatório do corpo. Hipotiroidismo, interrupção da menstruação, cálculo biliar, problemas ósseos, fraturas, é energizador e eliminador de gorduras em áreas localizadas e na corrente sanguínea. O laranja possui propriedades descongestionantes. Tem a função regeneradora e revitalizadora, e é mais energética que o amarelo. Recomendada também para desordens do baço e nas moléstias dos rins, artrite, impotência sexual, frigidez, bronquite, asma e moléstia dos pulmões. Também indicada para cálculos biliares, epilepsia, paralisia e cólera. É contraindicada para estados de euforia, irritabilidade e agressividade. As frases são: eu sou criativo e me adapto rápido. Eu sou um ser sensual e sexual. Eu sou capaz de desfrutar os prazeres da vida. Agora, quanto ao amarelo. O amarelo é ligado à energia espiritual, ao chakra do plexo solar, Manipura, a joia brilhante. O som O, a nota musical Mi, é uma cor masculina ligada ao elemento fogo, ao sentido da visão, ao pâncreas. O tipo de comida são os carboidratos. O foco principal é o poder e a identidade. A razão, agir. Os óleos essenciais, manjericão, gengibre e bergamota. As pedras topázio, amarelo, citrino e olho de tigre. As qualidades positivas são o poder, a confiança, o carisma, a força de vontade, humor, liderança, claridade mental, inteligência, intuição, estimulante, inspira o raciocínio e estimula a formação exterior do ser, partindo de uma perfeição interior. Contribui com a manifestação da plenitude e alegria no mundo. Seu funcionamento defeituoso gera problemas de digestão, de fígado, de rins, timidez, raiva, diabetes, úlcera, síndrome da fadiga crônica, baixa autoestima. Alimentos indicados são o melão, o caju, o abacaxi, a banana, o milho, o maracujá, a mandioquinha, o pimentão amarelo, o limão amarelo, as frutas que contêm o laranja, os alimentos que contêm o laranja misturado ao amarelo, como a laranja, a mexerica, a tangerina e etc. Para o emocional, o amarelo é indicado para o estresse, para a tensão, para cansaço mental principalmente, falta de atenção, de autocontrole, culpas, vitimização, autopunição, falta de foco e concentração e também para os casos de depressão. Para a parte física, o amarelo é recomendado para arteriosclerose, sistema nervoso, problemas do fígado, intestinos, estômago, pele, diabetes, fortalecimento das artérias, das veias e dos vasos. Limpa o sistema linfático, contribui para problemas de medula, regeneração dos ossos, fortalecimento dos músculos. Estimula as faculdades mentais e também os nervos e os músculos. Para o aparelho digestivo e para os rins também é bem indicado. O amarelo é bacana para trabalhar a prisão de ventre porque ele não é quente igual o vermelho. Então ele vai ajudar a liberar o intestino sem ser de uma forma muito agressiva. Também é utilizada em casos de edemas. É contraindicada para pessoas fúteis, exibicionistas, para euforia, pessoas em estado mental constante,
alcoolismo, vícios em geral, excitação mental, histeria, palpitações cardíacas, inflamações agudas e cólera. O amarelo, além de inspirar confiança, favorece o desenvolvimento do raciocínio e das ideias, além de ser uma cor que transmite muita energia. É necessário procurar utilizar o amarelo em ocasiões mais descontraídas e diurnas. As suas frases são: eu realizo tudo o que eu defino em minha mente. Eu tenho senso de humor e dou risada frequentemente. Eu sou poderoso e uso o poder sabiamente. O verde vai trabalhar a energia de equilíbrio. É a cor que fica no meio do espectro. Trabalha o chakra cardíaco, que também está no meio dos chakras. O anahata. O som, a vogal é o a nota musical Fá, a glândula timo, é ligada ao feminino, apesar de ser ligada ao elemento ar, que é um elemento masculino. Ao sentido do tato, a comida são os vegetais, o foco principal, amor e conexão. A razão, amar, os óleos essenciais de rosa, benjoim e eucalipto. As pedras, jaspe, esmeralda e quartzo rosa. As qualidades positivas, amor, confiança, cura, igualdade, compaixão, conexão, entrega, esperança, amizade, criatividade. É ótima para quartos de crianças e bebês, consultórios médicos e hospitais. O verde é calmante e equilibrador. Melhora qualquer estado físico negativo e energiza corpo e alma. Envolve a aceitação sem preconceitos de todas as manifestações da plenitude e alegria no mundo. O funcionamento defeituoso gera asma, apneias, problemas respiratórios e de pulmão ou coração em geral, câncer de mama, alergias, doenças imunológicas, solidão, problemas na glândula timo. Os alimentos indicados são todas as hortaliças em folhas, também o abacate, limão, a uva verde, fruta do conde, etc. O suco de clorofila é excelente para a saúde e é muito ligado ao chakra cardíaco. Para o emocional, contribui para a eliminação de mágoas, ressentimentos, raivas, ansiedade, egoísmo e medo de envolvimento. Traz a sensação de paz e harmonia, contribuindo para o equilíbrio interior e exterior. Ajuda a desenvolver o amor incondicional e a se doar sem nada esperar em troca. O verde em tons mais claros atua como calmante. Para o físico, o verde é excelente para problemas circulatórios, de coração, pressão sanguínea, fígado, estômago, intestinos, vesícula biliar, processos infecciosos, porque é anti-inflamatório, para o pâncreas, bexiga, sistema muscular, úlceras, dores de cabeça, gripes, resfriados, câncer e partos. Estimula o sistema imunológico e o crescimento. Regenera, refresca, acalma as inflamações, é antisséptico, é anti-infeccioso, antisséptico, eu já falei, enfim. Regenerador. Nutre e repara as células. Estimula o cérebro, traz energia de limpeza, é vasodilatador, relaxante dos nervos, é um equilibrador das funções cerebrais e do corpo físico em geral, e das emoções também. O raio verde governa não somente o coração do ponto de vista fixo, mas também os problemas emocionais e repressivos que levam a ataques cardíacos, que, quando não são devidamente tratados, como, por exemplo, o medo de se doar, de se envolver, de ser ferido, podem gerar processos físicos, de doenças físicas. O verde é estabilizador, desacelerador e antissépticos. Não tem contraindicações. Suas frases são: eu sou carinhoso e amável, eu sou profundamente compassivo, eu sou uma fonte de cura no mundo. O azul claro, né? O azul do espectro do raio do arco-íris, é a energia do poder mental, ligada ao chakra laríngeo, Vishuddha, ao som da vogal E, a nota musical Sol. O azul une o coração e a mente, canalizando as suas forças para a expressão exterior.
trabalha a tireoide e a paratireoide. É ligada à energia masculina e ao elemento do som. Sentido, a audição. Tipo de comida, frutas. Foco principal, autoexpressão e propósito de vida. A razão, expressar. Os óleos essenciais, verbena, tangerina e camomila azul. Pedras, sodalita, celestita, turquesa. Suas qualidades positivas são a verdade, o propósito, a expressão, a mestria, o serviço, a sincronicidade e a comunicação. Seu funcionamento defeituoso traz problemas de tireoide ou de audição, problemas de dentes ou de gengivas, amidalite, rigidez de pescoço ou ombros, de ATM, de falsidade, falta de propósitos e medo de falar. Contraindicações em casos de gripe, resfriados, frio, traumatismos, depressão, apatia, tristeza e melancolia. Os alimentos indicados são as uvas, ameixas pretas, uvas passas, repolho, acelga e todos os alimentos esbranquiçados. Para a parte emocional é indicada para o perfeccionismo, inaceitação da vida, de situações e pessoas, crítica excessiva, orgulho, irritabilidade, intolerância, inflexibilidade, nervosismo, agressividade, violência, insatisfação, falta de criatividade, histeria, obsessão e tensão. É calmante. Para o físico, é recomendado para problemas de garganta, tireoide, gula, cachumba, comichão, dores de cabeça, insônia, problemas ósseos, palpitação e de pulmão. É lubrificante das juntas e articulações. Constrói a pele, regenera células, cura lesões de pele produzidas por queimaduras graves, é sedativo, analgésico, regenerador dos músculos também, não só das células, dos nervos, da pele e do aparelho circulatório. É utilizado para situações de vômito, dor de dente, dores em geral, epilepsia, insônia, úlcera estomacal, taquicardia, atua sobre o sistema nervoso central, muscular, circulatório e de pele. O azul remete a uma visão, a um look mais requintado e relaxante. A influência calmante do azul no sistema nervoso central é muito conhecida, e isso explica sua utilização em consultórios médicos, jalecos cirúrgicos, roupas infantis. Para o dia a dia, o azul é uma boa alternativa para acalmar os ânimos, mas lembrando daquela situação que eu falei anteriormente, né, da falta de energia. É muito boa para quartos, escritórios, consultórios médicos, e suas frases são: eu conheço a minha verdade e a compartilho. Meu mais profundo propósito me guia. Minha vida é guiada pela sincronicidade. O anil índigo é a energia de intuição ligada ao chakra frontal, ao terceiro olho, ajna. Seu som é o I, nota musical Lá. Gera movimento para cima e que dá força de inspiração, levando para novas compreensões e percepções. Vai trabalhar o equilíbrio energético, a intuição, a proteção, a limpeza e a purificação dos ambientes. Ligada à glândula pituitária, ao feminino, ao elemento luz. Seu sentido é a intuição. Tipo de comida, banquete visual. Foco principal, perspectivas claras, habilidades psíquicas. A razão perceber, óleos essenciais de alecrim, sálvia e lang-lang. Pedras opala, azurita, lápis lazuli. As qualidades positivas são a visão, a intuição, os sonhos, discernimento, percepção, tranquilidade e clarividência. Seu funcionamento defeituoso gera problemas de visão, enxaquecas e pesadelos, além de bipolaridade, sinusite, alucinações, falta de intuição, fraternidade, devoção, iluminação. Alimentos indicados misturado com outras cores, se encontra no espinafre, couve, brócolis, berinjela, uva escura e jabuticaba. Para o emocional é indicado para medos, inibições, obsessão e qualquer tipo de problema mental e psíquico. Limpa as correntes psíquicas, é calmante, intuitivo
E para o físico é recomendado para moléstias dos pulmões, asma, dispepsia, visão e audição, tumores, hemorragias, dores ocasionadas por ferimentos, rupturas de bolsas de gestante com sangramento, é excelente para problemas neurológicos, é adstringente, analgésico, é utilizado em dores como apendicite, sinusite, hemorragia, problemas nos olhos e ouvidos, purificador da corrente sanguínea, expande a mente, aumenta o número de glóbulos brancos no sangue. Não tem contraindicações. As frases são: eu sou intuitivo e sigo a minha visão interior. Eu sempre vejo as situações por completo. Eu sigo os meus sonhos avidamente. O violeta traz a energia da transmutação e o seu chakra é o coronário, o Sahasrara. O som I, nota musical Si. A unidade não dividida e a consciência pura e ilimitada. Glândula pineal, sentido unificado, elemento pensamento, sentido além dos sentidos. Tipo de comida é o jejum. O foco principal é a conexão com o espírito e com a sabedoria. A razão é o saber. Óleos essenciais de mirra, violeta e olíbano. Pedras diamante, ametista e quartzo transparente. Qualidades positivas: unidade, sabedoria, consciência, inteligência, compreensão, milagres, êxtase. Funcionamento defeituoso: Alzheimer, confusão mental, doenças mentais, intelectualismo, depressão, apatia, dificuldade de aprendizagem, sabedoria, meditação, concentração e espiritualidade. Em excesso causa introspecção. É profundamente espiritual, mística e religiosa. O violeta atua sobre quem está espiritualmente desequilibrado, descrente ou sem conexão com forças superiores. Os alimentos indicados são os alimentos roxos, como repolho, beterraba, rabanete, fígado, uva, mas também maçã, ameixa preta, berinjela, uvas, amoras e brócolis. Para o emocional, vai desenvolver a intuição, a percepção, contribui para o desenvolvimento e estímulo espiritual, combate vícios. É indicada para sentimentos de falta de fé em si, nos outros e em Deus, para neuroses e problemas mentais. Para a parte física, vai atuar no tratamento de reumatismo, tumores, meningite, problemas renais, da bexiga, do estômago, ferimentos, áreas genitais femininas, problemas circulatórios, neurológicos, de câncer, antibacteriano, indigestão, transmutadora, problemas no couro cabeludo e no nervo ciático. É sedativo dos nervos motores e do sistema linfático. Cauterizador das infecções e inflamações. O violeta é um bactericida e higienizador das feridas. Tem um efeito tranquilizador sobre o sistema nervoso. É contraindicada para apatia, depressão, tristeza, melancolia, e suas frases são: eu sou inteligente e consciente. Eu sou um com tudo que há. Eu tenho infinitas boas ideias. O rosa vai trabalhar a energia angelical. É o vermelho suavizado. Ele trabalha afetividade, amor, harmonia e união, além de ajudar no equilíbrio dos relacionamentos pessoais e profissionais. O rosa age como desobstruidor e cauterizador das veias, vasos e artérias e elimina as impurezas do sangue. É ativador, acelerador e eliminador de impurezas, Eu já falei isso. O dourado trabalha a energia de mestria, o púrpura a energia de sabedoria, o cinza prata a energia de conhecimento, o marrom a energia de prosperidade, o preto a de preservação. Essa cor ela vai remeter a sensações de elegância, distinção e sobriedade. A gente até fala no pretinho básico, que é amado por todas as mulheres e por ser comum nos ternos masculinos. O branco vai trabalhar a energia de paz. A cor branca nas paredes ela acaba causando um cansaço virtual, então, ao trabalhar a cromosofia, é necessário trabalhar outras cores junto com o branco.
ele vai remeter a sensação de pureza, harmonia e limpeza. E isso explica a sua aplicação no vestuário dos profissionais de saúde, também dos sacerdotes, né? Que a gente já falou do Egito, mas também da Umbanda. O branco ele vai trabalhar essa necessidade da pureza, essa necessidade de mostrar limpeza em locais que exigem muito asseio. E representa a paz também, então por isso é muito comum nas passagens de ano. A gente falou das cores aqui, é importante a gente falar que a gente pode utilizar as cores não só na lanterna cromoterápica, mas hoje existem aplicativos de celular que vão permitir a utilização dessa lanterna através do aparelho que a gente tem na mão. Mas é importante colocar em modo avião para evitar a irradiação antes de utilizar. Aqui eu me despeço, deixo os meus contatos da página do Instituto Águia Dourada, seja no YouTube, no Instagram. Tá aí o meu número de WhatsApp ou Telegram. O e-mail é instituto mesmo, não é instituto, porque foi com erro, mas enfim. Estão os meus contatos, caso vocês desejem adquirir o curso de formação, né, um curso de cromoterapia do Instituto Águia Dourada. Tá aí, o valor é especial e o curso é bem completo, é certificado e é à distância. Um grande arro, vejo vocês em breve. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay.